Deus da glória, nós reconhecemos, Pai Celestial, que nós somos pequenos e falhos, meu Deus, diante da missão de ensinar, de usar a Tua palavra, Senhor, para alcançar os corações, as almas daqueles que, sendo Tua igreja, Tu tens o desejo de trazê-los mais perto de Ti, de fortalecê-los na fé. E esta é a razão da Escola Bíblica Dominical. E nós entendemos, porque fomos alunos e hoje somos professores, e alguns que estão aqui são alunos e entendem o quanto esta santa escola nos tem ajudado a conhecer mais de Ti. E agora, como professores, Senhor, nós humildemente nos colocamos nas Tuas mãos para preparar esta lição. E também, Senhor, pedimos o Teu favor, a Tua graça, a Tua mão de poder sobre o momento que nós vamos ter o privilégio de compartilhar com os nossos alunos. Sê conosco, Senhor, e ajuda-nos. É o que te pedimos nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Que bom é saber que você está aqui comigo para nós juntos estudarmos a lição de número 4, o Espírito que nos guia para além das fronteiras, nessa série de lições sobre Atos dos Apóstolos, o Evangelho, chegando ao mundo gentílico. E nesta quarta lição nós temos algumas histórias, né, que Paulo, missionário Paulo, viveu, e nós vamos apreciar. Não vou ler com você a nossa leitura bíblica, uma vez que eu entendo que cada um de nós, já na preparação desta aula, nós lemos esta lição, mas eu vou caminhar, não é, na leitura do nosso comentário, e paralelamente, com certeza, nós vamos encontrar alguma passagem bíblica. Eu preparei para esta aula este roteiro aqui, que é o roteiro daquilo que eu vou estar apresentando na tela para você. Então, você tem ele em PDF, desta maneira. Se você quiser baixar, é um link logo aqui na descrição deste vídeo, assim que fique à vontade em fazê-lo. Vamos à nossa revista, em primeiro lugar aqui, o tópico número 1, página 28, eu vou compartilhar com você. Na página 28, o primeiro tópico lá em cima diz: Lídia, quando o Espírito abre o coração e funda uma igreja. Primeiro subtópico, a direção soberana do Espírito na segunda viagem missionária. Na segunda viagem missionária, o destaque recai não apenas sobre a expansão geográfica da igreja, mas sobre a condução soberana do Espírito Santo em cada decisão. Após a separação entre Paulo e Barnabé, Paulo parte com Silas, recomendado pela igreja, e em Listra incorpora Timóteo à equipe missionária. Ao tentarem avançar para a Ásia e para a Bitínia, são impedidos pelo Espírito, aprendendo que a missão não avança apenas por estratégia humana, mas por sensibilidade espiritual. Em Troade, Paulo recebe a visão do varão macedônio, confirmando a direção divina rumo à Europa. E uma coisa, eu acho que o mais interessante, não é, que o nosso comentarista nos chama a atenção deste tópico, é a direção, a maneira que o Espírito Santo usou para dirigir os missionários, que foi impedindo, sendo contrário, dizendo a eles que não fossem. Como é de costume, nós, neste canal, nós disponibilizamos 2 modelos de aula, não é? E no meu outro modelo, que eu chamo tradicional, porque pessoalmente é o meu tradicional, como professor de escola dominical, então nós usamos bastante mais textos bíblicos, ou pelo menos nos retemos mais, não é, nos textos bíblicos. Se você tiver interesse em conhecer mais nesta aplicação dos textos bíblicos, por favor, visite o nosso outro vídeo também. Mas vamos ao nosso roteiro aqui, conforme eu disse para você. Nós temos este aqui para imprimir, mas na tela eu vou estar mostrando para você assim. Então, no primeiro tópico, Lídia, quando o Espírito abre o coração, a letra A, direção soberana do Espírito. O meu comentário aí para você foi este: olha, o Espírito impede um caminho para direcionar para outro caminho. Então, vamos ler o texto bíblico aí. Eu vou ampliar para que nós possamos ler melhor. E diz assim a palavra de Deus: E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram, olha a palavra aí que eu quero que nós, junto com o comentarista, porque ele nos levou a ver isto, né? Impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Veja bem esta colocação bíblica. Veja bem, os missionários estão fazendo a missão
e a missão correta, a missão de anunciar a palavra, o evangelho de Deus. Mas neste momento, veja bem, a Bíblia diz com todas as letras que estes missionários foram impedidos pelo Espírito Santo de fazer o quê? De pecar? Não. De anunciar a palavra na Ásia. Mas ao ouvirmos isso, nós devemos nos perguntar por quê? Qual a intenção? Primeiro, eu acho que seria interessante nós já estarmos aprendendo que há uma possibilidade de, em algumas vezes, eu e você estarmos fazendo a obra de Deus e o Espírito Santo nos dirigir a parar por um momento, ou a não ir para o lado direito, ou a não ir para o lado esquerdo. Vamos continuar a leitura do nosso texto aqui, no versículo 7 em diante, diz: e quando chegaram a Mísia, que é outra cidade, e tentavam ir para a Bitínia, né? Ou seja, o projeto do homem, do missionário, do irmão Paulo, era esse, era ele entendeu a mensagem do Espírito Santo, disse, já que não é, Senhor, então eu vou para ali. Mas veja bem, mais uma vez, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu, e eu quero enfatizar este aprendizado para nós, que há uma possibilidade de que em nós, estando fazendo a vontade de Deus, por causa da sua soberania, Deus, na pessoa do seu Espírito, nos impeça, né? Seja por impedimentos, que o segundo versículo não nos deixa claro que tipo de impedimento. No primeiro, claramente nós entendemos que foi a palavra do Espírito Santo diz não vai, mas o segundo houve algum impedimento de maneira que eles não puderam onde eles planejavam. Agora veja bem, esta foi uma exceção. A maioria das vezes eles caminhavam de acordo com o seu projeto missionário e Deus não impedia, né? Mas neste caso aí, Deus se meteu no melhor dos sentidos, neste processo, neste projeto dos missionários, e vamos ler os últimos versículos aí deste nosso texto, que diz: e tendo passado por Mísia, desceram a Troade, e Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia, e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo, olha aí, essa é a palavra mais importante para nós neste subtópico, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Então, em palavras agora gerais, o que isso significa? Aquilo que nós colocamos ante para nós. Qual é? O Espírito impede um caminho para nos direcionar para outro caminho. Então, há uma possibilidade de que o Espírito Santo de Deus diga, não é a hora? Claro que há. Há uma possibilidade que o Espírito Santo de Deus, mesmo nós fazendo a obra do Senhor, e isso é principalmente, eu acho que as duas coisas, eu ia dizer principalmente da hora, mas eu acho que as duas coisas na minha vida eu tenho experiência. Eu sou uma pessoa muito emotiva, mas não no sentido de chorar, no sentido de me sentir fortalecida para fazer alguma coisa e querer, devota, etc. Talvez está me faltando as palavras. Você vê que não é só você que falta as palavras, né? E se para você não falta, nunca dá glória a Deus, porque você está bem mais dotado do que eu. Glória a Jesus. Mas no sentido de desejar, planejar, eu sou uma pessoa que sonho, eu faço planos, né? Rapidamente, quando sinto algo da parte de Deus e etc, etc. E estou aprendendo com o Senhor. Compartilho isso para dizer, inclusive, que exatamente porque eu sou assim, o Senhor tem me ajudado, e às vezes me ajudado pelo impedimento, pelas impossibilidades. Hoje eu estava, nesta manhã mesmo, com uma irmã da igreja, compartilhando, ela com as suas lutas, seu esposo em relação à saúde, e eu com as minhas vivências, né? Mas nós chegamos à mesma conclusão, porque ambas temos essa mesma maneira de ser, né? Esta euforia de fazer, este sonho de logo começar e ver as coisas movendo. No entanto, Deus nos está trazendo a um lugar de sabedoria, de dependência, e foi muito lindo ouvir as palavras de ambos os lados, como coincide aquilo que o Espírito Santo nos ensina. E Paulo aqui, sendo este missionário, este homem de Deus, usado pelo Espírito de Deus, né? Deus permitiu ele traçar a roda deste caminho, mas em um determinado momento o Espírito impediu. E não só uma vez, aí ele foi para o lado e o Espírito Santo outra vez disse não é. Então pode não ser as duas coisas, pode não ser o tempo de Deus,
E pode não ser o lugar de Deus, que Deus quer para você aquele momento. Sempre Deus quer que o evangelho seja pregado. Mas veja bem, isso é muito importante nós olharmos aqui. O Espírito que quer que o evangelho seja pregado é o mesmo Espírito que disse a Paulo, não anuncie a palavra ali. Mas por que ele fez isso? Porque ele tinha um outro lugar, onde na soberania de Deus, ele sabia que era o tempo, aleluia. Deus conhece as pessoas, Deus conhece as razões que nós não conhecemos. E se nós somos servos, nós devemos nos submeter à direção daquele que conhece todas as coisas. Vamos voltar à nossa revista e vamos passar para o segundo subtópico aí, já no finalzinho da página 28, ele vai começar embaixo, né, e vai terminar lá em cima. Então deixa eu botar a tela completa aqui para nós lermos. Fé sincera, sensibilidade espiritual e hospitalidade de Lídia. Lídia é apresentada como adoradora de Deus. Provavelmente uma gentia temente ao Senhor, comerciante de púrpura, originária de Tiatira, possuía boa condição financeira, mas não era dominada pelo materialismo. Em Filipos, demonstra sensibilidade espiritual ao participar das reuniões de oração. O texto afirma que o Senhor lhe abriu o coração, e é assim uma palavra que está escrita neste texto, para atender à mensagem de Paulo, revelando que a conversão é obra da graça divina. Nós estamos lá em cima e eu pulei aí já para você no lado direito. Lídia crê, é batizada com sua casa e coloca seus bens a serviço do reino, tornando o seu lar o primeiro núcleo da igreja em solo europeu. Então nós temos aí o que aconteceu logo em seguida, não é? O que aconteceu logo em seguida, depois que ele foi para Macedônia, ou a região da Macedônia, que ele entendeu por causa daquela visão, que o Senhor estava querendo que os missionários, né, fossem para aquela região. Então o que nós temos aí compartilhando com você é a primeira congregação na Europa, a casa de Lídia. Então, eu não vou ler o texto bíblico, se você achar por bem, veja o texto aí, tá como parte da nossa lição, né? No nosso outro roteiro também eu li este texto, mas por causa do tempo dentro da estrutura desta lição aqui, nós não vamos ler este texto agora. Mas que me chamou a atenção aí é que a primeira alma que os missionários ganharam para Jesus foi esta mulher, ali na área da Macedônia, não é? Em Filipos. Foi essa senhora chamada Lídia. E o interessante é que na direção de Deus, Deus proveu todas as coisas. Por quê? Porque essa mulher não só abriu a porta da sua casa para hospedar os missionários como pessoas, como servos de Deus, mas para hospedar a igreja de Deus, aqueles que agora precisavam de um lugar para se reunir, para louvarem ao Senhor, para ouvirem a palavra de Deus. Então, esta casa, a casa de Lídia, desta mulher que aceitou a Jesus naquele dia, né, porque estava ali lavando a roupa ali perto daquele rio, não é? E Paulo foi orar ali naquela área. Então, nós entendemos que foi Deus quem preparou todas as coisas. Em relação a esta palavra que o pastor deu, nós fizemos um comentário no nosso outro modelo de aula. Mas para este aqui, não é, principalmente você que tem uma classe de pessoas mais simples, basta nós ficarmos com esta explicação. Agora, se você como professor quer aprender um pouco mais, o outro modelo, ele tem uma didática que usa mais das escrituras, tá? Então, é mesmo neste canal aqui, quando você bate o meu nome, professora Manuela Barros, e o número da lição, por exemplo, ou o título da lição, qualquer coisa que você use para encontrar o nosso vídeo, neste mesmo você pode encontrar o outro vídeo que nós chamamos de aula tradicional, então dá para ver o título lá do mesmo jeito, tá? Também, se você for no canal, né, e ver a seção ali de vídeos, então ele vai estar como um dos primeiros vídeos, porque foi um dos últimos lançados. Então, fica à vontade de usar para estudar a minha colocação sobre isso aí também. Vamos voltar à revista agora para o nosso terceiro subtópico aí deste primeiro tópico. A pregação em Filipos. Simplicidade, graça e poder transformador. Sem sinagoga, Paulo inicia a missão junto a mulheres reunidas à beira do rio. Ali, em um ambiente simples, o evangelho produz frutos eternos. Lídia responde com fé e obediência, ensinando que Deus age tanto em grandes centros como em encontros humildes.
Sua conversão inaugura a igreja em Filipos e revela que onde o Espírito abre corações, o reino avança. Contudo, a mesma cidade que recebe o evangelho também manifestará oposição espiritual, preparando o cenário para a libertação da jovem possessa que veremos no próximo tópico. Então o pastor já adianta para nós o que nós vamos falar no próximo tópico, mas neste tópico aqui o meu comentário com você é: devemos pregar tanto nos templos como nas ruas. Jesus manda chamar nas ruas, e eu lembrei a você do texto de Lucas 14, 21 e 22, palavras do Senhor Jesus. Veja aí, voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo, e eu colocar maior para nós todos aqui: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres e os aleijados e os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E quem conhece ou se lembra, melhor dizendo, deste texto, vai se lembrar que este mesmo Senhor mandou voltar e disse: olha, força o povo, porque eu quero que a minha casa esteja cheia. Aleluia! Então o que nós encontramos aqui, esta palavra foi Jesus que disse como uma história contada, e essas histórias, essas narrativas, estas parábolas que Jesus usou, o objetivo delas é fazer-nos entender coisas espirituais através de coisas que nós entendemos com os nossos olhos físicas, emocionais da realidade do nosso dia a dia. Então são histórias fictícias, são colocações não reais, mas que representam algo que é perfeitamente real, verdadeiro e existente. Aleluia! Na realidade espiritual. E através desta parábola, através desta colocação de Jesus, nós entendemos que o Senhor tem preparado uma festa, tem preparado um banquete, tem preparado um lugar onde estas pessoas virão a estar com Ele, estar na casa dEle, comerão e se banquetearão com este Senhor. Mas os convidados, nós não lemos os versículos anteriores, mas este é o contexto ali. Os convidados começaram cada um por um, a dar desculpa. E esta aplicação direta desta parábola foi exatamente o que Jesus viveu. Ele veio para os seus, ele veio para cumprir este envio do Pai. No entanto, a sua nação, um a um, começou a dar desculpas. E a palavra então foi dada àqueles que foram chamar os convidados, né? Qual foi? Estes não quiseram, estes não se acharam dignos, então saia às ruas, saia aos pobres, saia aos aleijados. Ou seja, palavras que para o contexto judaico, aqueles que são indignos, aquele que as pessoas pensam que não tem lugar, aleluia, na casa do Pai. Vá pelas ruas, vá lá dos caminhos e chame-os, porque a ceia está preparada. E a palavra, eu terminei propositadamente nesta palavra do Senhor que disse: ainda há lugar. Aliás, dos servos. Disseram: Senhor, nós chamamos, e eles vieram. Aleluia. Mas ainda há lugar. Então, juntando o que Paulo viveu ali, sendo ele um homem de peso, sendo um homem capacitado nos estudos, sendo um homem eloquente nas suas palavras, entendendo que ele primeiro iria às sinagogas, e ele ali poderia falar com a linguagem que lhe é peculiar, alguém que conhece da lei, conhece da cultura, e ele ia e muitos negavam, outros aceitavam. Nós já vimos algum exemplo disso no transcorrer da nossa lição aqui. Mas neste lugar aonde Deus chamou, veja bem, ele planejava ir para um lugar, Deus disse não. Ele disse, então vamos para este lugar, o Espírito Santo disse não. E ele tem uma visão que ele entende. Ele entende a confirmação, aleluia. É a confirmação de onde Deus nos quer. Mas quando chegou ali não tem sinagoga. Ali não tem um lugar onde eu estou acostumado, aleluia. E vem uma lição para nós. O evangelho deve ser pregado em todos os lugares, aleluia. O evangelho deve ser pregado a todos os povos, e eu conecto isso com este texto de Jesus. E chamo forte a começar do meu coração. Eu quero compartilhar com você que Deus tem movido meu coração de forma extraordinária, permitido que estes dias da minha vida, professora Manuela, onde eu vivo, Deus tem movido, tem permitido eu viver este momento espiritual, onde
a sede, o desejo da pregação do evangelho salvífico, do compartilhar da mensagem da salvação. E eu quero dizer que eu sou tão com você. Vou contar rapidamente, eu já trabalhei no departamento de evangelismo em algumas localidades no Brasil quando eu era adolescente. Deus colocou este fervor no meu coração na época. Eu colaborei no evangelismo, visitei hospitais, enfim. Desde a minha infância eu tenho alguma experiência. Quando eu vim para os Estados Unidos na igreja, que eu primeiro pertenci por mais tempo, por um bom tempo, eu fui líder do departamento de evangelismo, nós saímos às ruas. Primeiro fiquei debaixo de outros líderes, aprendi, não é? Até porque a gente tem um desafio maior aqui, porque temos que falar 2 ou 3 línguas, né? Entre o português, o espanhol e o inglês e etc. Toda esta realidade. No entanto, nós vivemos isto, mas eu confesso para você que por muitos anos depois outra pessoa trabalhou e eu esfriei. E eu quero, com este tempo de esfriar, relacionar-me com muitos cujas questões todos nós temos. Como fazer? Será que ainda é tempo de falar assim? Será que é tempo de fazer assim? E nós vemos outras igrejas crescendo por outros meios e nós nos questionamos. Será que nós não estamos, atrasados na maneira de evangelizar? E eu quero compartilhar com você, aproveitando este texto que o Senhor nos permitiu ler aqui, da parte do Senhor Jesus, inclusive, que Deus não mudou. O Espírito de Deus não mudou. E este mesmo Espírito, eu estou compartilhando o meu coração com você. Você pode estar vivendo uma outra experiência ou a mesma experiência e você dizer, irmã, meu Deus, parece que a irmã está falando, está acontecendo comigo também. Aleluia. Tem movido o meu coração de entender que esta é a mensagem para o dia de hoje. E tem mais uma coisa, é uma mensagem urgente. Eu ainda não sei como adereçar este fervor que hoje paira no meu coração muito forte. Mas eu estou esperando em Deus, ativamente, em oração, buscando ao Senhor, para saber como adereçar, porque eu quero ser parte desta obra. De alguma maneira, que Deus me ajude e que Deus nos ajude. Claro que dentro do contexto da escola dominical, nós temos a oportunidade, de falar, porque há casos, dentro da igreja, que alguém ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus. Mas na nossa vida, fora da realidade da escola dominical, como obreiros na casa de Deus, nós queremos ter mais oportunidade. Por quê? Porque entendemos que há um mundo perdido que necessita de salvação. Então nós vemos aí estes missionários chegando a um lugar onde Paulo não foi quem ele era acostumado a ser. Amém? Mas que em meio àquelas mulheres na beira do rio, aleluia, ele não se deteve de compartilhar, como Jesus não teve com aquela mulher samaritana. Os discípulos arregalaram o olho desse tamanho, ele está falando com ela e ainda é uma mulher samaritana. Aleluia, não entendem as coisas do Senhor, não entendem a graça, não entendem que o amor de Deus não está aprisionado com nada destas coisas que nós vemos, com as nossas regras, com as nossas diferenças, com absolutamente nada disso. A graça é maior. E Paulo tinha isso vívido, foi uma prova para nós, que Deus nos deu privilégio, em nome de Jesus, de viver essa mesma graça, de pregar nas ruas, nos valados, aos aleijados, aos pobres, aos ricos, que Paulo pregou também. Nem eles, irmãos, são isentos da graça de Deus, se quiserem receber. A graça oferece, recebe quem quer. Vamos passar para frente para o nosso segundo tópico da lição. No caso, a gente já foi para a página agora 29. Lá embaixo, tópico número 2, deixa eu compartilhar aqui com você. A libertação da jovem possessa e o confronto com os poderes das trevas. Primeiro subtópico, a expulsão de um espírito de adivinhação. Mesmo tendo como base a casa de Lídia, Paulo e seus companheiros continuavam a frequentar o lugar de oração. Numa dessas ocasiões, encontraram uma jovem escrava possessa por um espírito de adivinhação, prática condenada pelas Escrituras. Embora falasse verdade sobre os missionários, seu testemunho não procedia de Deus, à semelhança dos demônios que reconheceram Jesus. Perturbado, e essa é uma palavra-chave porque é bíblica, é a palavra que a Bíblia diz que aconteceu com Paulo, Paulo ordenou em nome de Jesus Cristo que o espírito saísse dela e a libertação foi imediata, revelando deixa eu subir lá, como você aqui, a autoridade do evangelho sobre as trevas. Vamos ao nosso roteiro e o que nós comentamos aí é
As palavras eram verdadeiras, mas a virtude era das trevas. E quando isso acontece, o espírito que habita em nós se perturba. Se você ler lá o texto, deixa eu ver rapidamente aqui, se está entre os versículos que está na revista, confirmar rapidamente, não é mais no... Sim. No Atos capítulo 16, versículo 16, 17, 18. Vamos ler o versículo 18. Desculpa aí, eu não tinha colocado, como eu disse, eu li este no outro modelo, mas eu gostaria de fazê-lo, de ler com você aqui agora, tá? Diz, e isto fez ela... Não, vou ler do 17. Esta, está falando dessa mulher com espírito de adivinhação, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Escute isso, por favor. Esta mulher aparecia lá onde Paulo estava com os demais missionários e dizia estas palavras, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Será que você escutou essas palavras? Corretas? Sim, corretas. Verdadeiras? Verdadeiras. Espiritualmente verdadeiras? Não. Sim, mas de outro espírito. Que coisa, né, irmãos? É um aprendizado, nós precisamos aprender com a palavra de Deus. E que oportunidade fantástica. Versículo 18 diz, e isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito. Então veja que a perturbação dele, ele já sabia a origem, qual era o problema. Quando ele sentiu esta perturbação e olhou para ela, ele disse, em nome de Jesus Cristo, te mando que saia delas dela, e na mesma hora saiu. Então eu quero fazer-nos entender uma realidade. Qual é? A primeira é que existem lugares, existem púlpitos, existem escolas bíblicas, existem pregadores, existem pregações, existem livros, existem frases ou conceitos que são verdadeiros, que falam da palavra de Deus, que usam o nome de Jesus, músicas que falam do mover do Espírito Santo de Deus, mas cuja virtude, é muito forte isso que nós estamos concluindo com esta palavra, muito forte, eu concordo, muito forte, e eu espero que nós tenhamos a capacidade de entender isso. Palavras que falam de Deus, do Evangelho de Cristo, homens, mulheres, que abrem uma Bíblia, mas cuja virtude é das trevas. Literalmente, neste caso, literalmente das trevas. Diga de passagem, só existem 3 fontes virtuosas para alguém que se expressa, seja por palavra, escrita, falada, o que for, qualquer expressão, inclusive musical. Ou você tem uma inspiração, porque toda palavra, ela tem 2 vertentes. Ela tem a parte lógica e ela tem a parte virtuosa, ok? E a parte virtuosa, ela pode vir de 3 dimensões. A primeira é do Espírito de Deus. A segunda é humana. Eu deveria ter colocado essa primeira porque é a maior parte delas. Nós somos humanos, contemplamos o mundo natural, vivemos e convivemos com ele. É natural que nós saia de nós determinada virtude, não é? Humana. E há a virtude das trevas. E dentro deste contexto, porque o mundo jaz no maligno espiritualmente, o mundo espiritualmente ou pertence à luz ou pertence às trevas, a possibilidade de um sentimento, de um pensamento humano levar consigo a virtude das trevas é muito grande. Então, presta atenção que a gente está ainda chegando a um lugar mais profundo. É que o que não vem de Deus, porque o que vem de Deus é luz, é de Deus e acabou. Amém? É uma bênção. Glória a Deus. Esta palavra completamente
A virtude dela, mesmo que as palavras falem que alguém errou, que alguém fez o que é errado, mesmo que fale coisas que nós não entendemos humanamente, a virtude desta palavra aqui é de Deus, ela provém de Deus, aleluia. Mas aquilo que nós ouvimos fora, no mundo, seja que parte do mundo, e às vezes até dentro do contexto de uma igreja, fisicamente falando, amém? Ela pode ter a virtude humana ou maligna, e toda aquela que é humana, porque se ela não vem de Deus, só existem 2 lugares aí, espiritualmente. A pessoa de Deus pode ser usada, pode ter alguma virtude humana. A pessoa que é do mundo pode ter alguma virtude humana, ok? Pode, há possibilidade, há. No entanto, ela pertence, se alguém pertence a Deus, né? Ela vai ser usada, ela pode ser usada pela virtude de Deus também. No entanto, aquela que é humana, mas pertence às trevas, pode ser usada pertencendo às trevas. Então, desta mulher eram palavras verdadeiras, profundamente verdadeiras, palavras bonitas, tanto para o obreiro como para o Deus do obreiro. As palavras dela demais. No entanto, a virtude era das trevas. E eu estou repetindo isso por quê? Porque é isso que nós temos visto hoje. É difícil eu concluir Manuela como pessoa quando eu ouço, quando eu vejo determinadas, como eu disse, palavras, colocações, pregações, livros e etc. Eu dizer é das trevas, para mim é complicado, irmãos, é complicado. Porque a primeira coisa que eu vou encontrar são pessoas que dizem, quem é você para julgar? E aí a minha resposta baseada neste texto e na minha experiência é que eu não quero julgar. Eu queria, como talvez eu podia dizer todos nós, que tudo desse certo no fim. Que tudo caminhasse, obrasse, falou de Deus, usou o nome de Jesus, carregou a Bíblia, chamou de igreja, está levando ao céu de alguma maneira. É de Deus. Pouco ou muito, mas é. Mas uma das coisas que eu aprendo neste texto é que a realidade espiritual que operava naquela mulher perturbou a Paulo. Agora eu quero ser mais precisa. E é o que eu coloquei no meu comentário. Perturbou ao Espírito de Deus que habitava em Paulo. Quem nos dá discernimento espiritual é o Espírito de Deus. Eu vou repetir. Quem nos dá discernimento espiritual é o Espírito de Deus. E é por isso que muitos de nós, mesmo dentro da igreja, não discernimos. Claro que se alguém se mostra endemoniado e faz loucura e faz coisa feia e etc, e grita, a gente entende. Mas muitas coisas que são operações demoníacas, muitas vezes nós só vemos o natural e ficamos com pena da pessoa, ou nos perguntamos o que fazer e etc, etc, etc. No entanto, o Espírito de Deus, quando ele vê as trevas, ele se perturba, não há comunhão. Agora você pode, por favor, eu vou terminar aqui, mas por favor, vai comigo nisso aqui. Você pode imaginar o Espírito Santo de Deus escutando as trevas, usar a palavra de Deus, usar a verdade de Deus com a sua virtude. Irmãos, o Espírito não aceita. E aí ele tinha quem usar, aleluia. Ele tinha um Paulo que usar. Ele tinha alguém para perturbar o seu espírito, aleluia. E eu quero dizer para você que no meio das nossas igrejas há pessoas com o espírito perturbado. Uma das razões que eu estou aqui no YouTube é porque Deus me falou ao meu coração. Há pessoas que estão sofrendo e pensam que estão sozinhos porque os seus espíritos estão perturbados. Eles estão vendo a operação de outros espíritos e eles estão se sentindo sozinhos. E a razão que eu estou aqui é para dizer para você, você não está sozinho, aleluia. Eu também estou perturbada. Agora eu junto com você, eu estou aqui com essa missão de dizer para você, aleluia, você não está sozinho. Agora eu e você temos que nos juntar e perguntar para Jesus, e agora o que a gente faz? E é neste caminho que eu ainda não tenho uma resposta, mas eu estou buscando. Eu tenho sentido cada vez mais o Senhor me levando lá. Eu penso que está perto este entendimento à minha vida. Eu só posso depender dele.
Eu não posso depender de mais ninguém, porque são coisas espirituais. Para agir, para dizer, para xingar, para falar, para expor, qualquer um pode fazer. E nós vemos a torta e a direita. Mas eu não quero ser mais um destes. Eu quero ser mais um Paulo. Que o Espírito disse, olha, para isso aí, expulsa. E Paulo, em nome de Jesus, aleluia. Em nome de Jesus, aleluia. Vamos voltar à nossa lição? Graças a Deus. Será que Deus pode falar no contexto da escola dominical? Será que o professor pode testemunhar e é válido, é bom, é importante? Eu acho que todas as coisas são verdadeiras, por isso eu faço. Aleluia. Que Deus nos ajude em nome de Jesus a não sermos tão formais que impeçamos aquilo como nós estamos aprendendo aqui. A obra, o missionário é importante, porque Deus quis usar alguém. Mas a obra é do Espírito. Quem ama as almas é o Espírito. Se nós amamos as almas, é porque Ele nos deu essa capacidade. Amém? Então sejamos parte da obra de Deus. Vamos ao segundo subtópico, não é isso? Nós estamos aí. A reação dos exploradores e da perseguição injusta. A libertação da jovem significou prejuízo financeiro para os seus senhores. Aleluia. Estou sentindo a graça de Deus. Aleluia. Que movidos por interesses econômicos, arrastaram Paulo e Silas às autoridades. Sob falsas acusações de perturbação da ordem pública, os missionários foram condenados sem julgamento, açoitados publicamente e lançados na prisão. A fé cristã mostrou-se uma ameaça não à ordem social, mas a sistemas de exploração travestidos de religiosidade. Então isso foi o que aconteceu, o que viveu, não é? Aquela realidade daquela mulher. Nós não tínhamos lido estes versículos, mas o texto anterior dizia que ela tinha donos, né? Ela é uma pessoa que fazia adivinhações e ela gerava lucros, né? E foi exatamente por causa destes lucros que as pessoas ficaram com raiva de Jesus, porque ele expulsou o demônio. E é bem interessante nós vermos isso, porque as pessoas que lidam com os demônios, é o caso dessa mulher, a possessão. Mas eu conheci uma irmã que hoje é irmã, mas ela foi astróloga, né, por muitos anos, a irmã Márcia Montenegro, apesar do nome ser este, ela é americana, e ela disse no treinamento, um treinamento muito, muito longo para se tornar isso, ela disse que os professores diziam que no fim do curso eles conheceriam o seu guia, qualquer que seja o espírito que ficaria, não é que essa pessoa teria acesso. Então você vê claramente que mesmo essas outras tantas manifestações espirituais, ainda que não haja necessariamente possessão, há uma atuação demoníaca para isso. E eu outro dia estava pensando nesta realidade. Nós estamos como igreja, não todos com certeza, mas muitos de nós, nos emocionando por adivinhações que pessoas da astrologia, eu sempre confundo astronomia com astrologia, né? Aqui chama psyche, que eu penso no Brasil somente chama a leitura de mão, né? Mas é de qualquer coisa dessa sorte de adivinhação, pronto, que era o que a mulher fazia, adivinhação, né? Então, essas coisas, e nós estamos vendo manifestações como essa dentro da igreja. Estas manifestações não são profecia, não é Deus que está revelando. Agora, para eu falar isso para você, é muito forte, irmãos, é muito forte. E eu sei que enquanto alguns, a palavra que eu falei agora há pouco tempo, você está dizendo, é isso mesmo, irmã, eu vejo, me perturba. Outros tantos não estão vendo. Mas eu quero da mesma maneira, se você está entendendo que Deus está aqui neste lugar, enquanto eu estou falando com você, você está sentindo. Eu não posso fazer isso. E eu agora nem chorando estou para que você diga foi emoção. Mas ao nós olharmos para a palavra de Deus e o Espírito de Deus, que é quem pode nos ajudar, que é quem quer nos ajudar, que Jesus disse, Ele vos guiará em toda a verdade. É neste entendimento, é pela perturbação dele, pelo esclarecimento dele, junto à palavra de Deus, que eu digo a você, não vem de Deus. Todas estas profecias que revela quem é o nome, a letra do nome da pessoa, determinadas coisas que vai acontecer, cuja realidade é para nós ganharmos para nós mesmos. E nada mais, não leva a lugar nenhum, não são de Deus. E eu não quero me alongar aqui, talvez um dia nós possamos ter algum estudo sobre isso, mas não é o momento.
mas nós temos a evidência que perturba o Espírito Santo e que pode, como eu estou dizendo, existir dentro da igreja do Senhor Jesus. Pessoas estão usando realidades espirituais, usando o nome de Deus, estão dentro de templos chamados Casa de Deus, mas não estão sendo usados pelo Espírito de Deus. Pelo contrário, são espíritos de adivinhar, ou é engano total, ou são pessoas que estão literalmente só enganando humanamente. Acontece? Tem. E algumas até com boa intenção. Eu conheci quem com boa intenção, mas eu digo quando eu conheci, com discernimento espiritual, com boas intenções, pelo menos foi o meu julgamento neste caso. E eu digo não julgamento humano, mas na presença do Senhor. Mas alguns com más intenções, né? E outros, em verdade, espiritualmente, em outros caminhos. Usavam, é o meu comentário aí, usavam a mulher para lucro pessoal. Usam palavras, programas hoje, né? Palavras, programas, recursos, artefatos. Deixa eu aumentar isso aqui para que você possa ver comigo. Os exploradores usavam para aquela mulher para lucro pessoal. Os exploradores hoje usam palavras, programas, recursos, artefatos, estilos para lucro. E nós vamos ler esses dois textos. Olha o que diz. E por avareza farão de vós quem? Da igreja. De mim e de você, crentes, negócio. Eles vão fazer negócio. Com palavras, o quê? Fingidas. Nós não sabemos. São boas, são capazes. Eles se preparam. E nós nos emocionamos. Eu vou fazer uma pausa que eu tenho que falar isso aqui com você. Eu assisti uma vez, eu não voltei a assistir. Eu não gosto de assistir essas coisas porque eu não quero aprender. Eu não quero. Deus me guarde. Mas eu assisti, vocês sabem o que é o TED? O TED, né? Tem um tipo de, eu sei que tem no Brasil também, o TED. E tem várias em universidades do mundo inteiro, são palavras, né? Tipo, que algumas pessoas que são bem capacitadas em alguma hora falam. E essa pessoa era na área de comunicação e ele mostrou para o auditório como ele conseguia fazer as pessoas terem todo tipo de emoção. Chorar, sentir pena dele. Ele literalmente, ele disse, eu vou manipular vocês. E ele começou. Ele diz, agora eu vou fazer vocês sentirem isso. Aí ele começou a contar uma história, papapá. Daqui a pouco estava todo mundo reagindo como ele disse que ia acontecer. Irmãos, entenda isso que eu estou falando, por favor. Entenda isso, eu vou ter que caminhar mais rápido com o resto das coisas. Mas agora eu tenho que falar isso com você, que a gente já começou o assunto, né? Vamos terminar. Eu vi! Eu não sou boba, eu não sou inocente, eu não sou criança, eu sou adulta. O homem na minha frente. Ele disse, eu vou, e ele tinha um auditório universitário, e não só de alunos universitários, professores universitários, pessoas capacitadas. Ele disse, pois bem, através da comunicação, não sei se é arte de sedução, tem isso também, né? Mas enfim, ele disse, eu vou fazer você ter esses 3 sentimentos aqui, um atrás do outro. Pronto, no primeiro, tá, vamos lá. Aí começou a falar, contando a história, daqui a pouco todo mundo sentindo, inclusive, olha quem. E olha que eu já estava preparada por dentro. Pronto, pensa na irmã Manuela, né? Eu não estava escudada. Aleluia. Mas preparada, curiosa. Dito e feito, irmãos. Dito e feito. Então vamos voltar ao texto? Há pessoas no vosso meio. É Pedro falando à igreja. É alertando a igreja. Que vivia naquele momento e que até hoje espera a vinda de Jesus. Mas este é um dos sinais mais fortes dos fins dos tempos. É o engano na igreja. Ele diz, vão fazer negócio de vós com palavras fingidas. Só tem uma coisa. Sobre os quais, já de largo tempo, não tarda a sua sentença, e a sua perdição não dormita. Ou seja, estes serão julgados e condenados. Mas muitos serão enganados, se nós não ensinarmos a verdade em nome de Jesus. Tito 1:11 diz, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém. Por quê? Por torpe ganância. Então, isso que a gente aprende aí. É que há até hoje exploradores com o intuito de ganância pessoal, de ganho pessoal, e que trabalham dentro da igreja para este fim. Eu sei que você sabe disso, nós reagimos com isso, e eu quero te lembrar o fim do primeiro texto. Deus fará justiça. Então, a nossa parte não é se irritar. A nossa parte não é se enervar e dizer, então eu não quero mais saber da igreja e botar todo mundo no mesmo saco. Você não é deste saco, eu não sou deste saco, e eu quero dizer e lembrar a você em nome de Jesus, há 7.000
Ah, você sabe o texto. É, irmã, eu estou quase ouvindo você. É, irmã, é verdade. Aleluia. Você é crente como eu sou crente. Porque o Espírito Santo de vez em quando tem que me lembrar isso também. Aleluia. Precisou lembrar Elias. Precisa lembrar a gente. Não se engane. Há 7.000 que não dobraram os seus joelhos a Baal. É isso mesmo. Pode dar amém. Que é bênção, né? Vamos ao terceiro subtópico aí. Para terminar este tópico, a falha da justiça humana. Outra coisa que deixa a gente nervoso, né? Vamos lá, deixa eu descer que eu subi demais. Os magistrados romanos ignoraram o devido processo legal e violaram os direitos de Paulo e Silas. Como cidadãos romanos, o episódio evidencia que a justiça humana é falha e pode ser movida por pressões e interesses, mas isso não frustra os propósitos de Deus. Muitas vezes o sofrimento do justo se torna instrumento para a manifestação da graça. O crente é chamado a discernir, confiar e permanecer fiel, mesmo quando agir corretamente resulta em oposição e injustiça. Deus continua soberano, e é a palavra que eu vou usar como chave aí. Deus continua soberano, inclusive nas prisões da vida. E é justamente nesse contexto que o Senhor transformará dor em testemunho, como no episódio da prisão de Paulo e Silas e na conversão do carcereiro. E é exatamente aí, por causa disso aí, é que o meu comentário aí no nosso roteiro é a soberania de Deus. Deus tinha propósito, é a primeira pergunta. Mesmo usando tal sofrimento, veja que o nosso irmão missionário Paulo, ele não só foi preso, ele foi, bateram nele, irmãos, bateram nele. E ele não só abusaram dele fisicamente e prenderam, a ordem de quem mandou prender disse, olha, prenda num lugar onde não haja chance dele sair. É por isso que ele foi parar num lugar que a Bíblia chama do cárcere interior e preso num pau, né? É este texto a gente, com certeza você já leu, né? Como eu disse na leitura bíblica em classe, que Paulo e Silas estavam à meia-noite cantando neste lugar, no cárcere interior, neste pior lugar. Nós vamos falar disso no próximo tópico. Mas a pergunta aí é, por que eles foram parar lá? A primeira resposta, o nosso comentarista diz, olha, a pregação do evangelho não nos garante falta de problemas. Nós podemos ser perseguidos e nós podemos sofrer. A segunda coisa que o tópico nos leva a pensar é na falibilidade da justiça humana. Mas quando eu penso nisso, eu entendo que é possível perfeitamente. Eu não estou desfazendo dessa resposta. Mas eu estou questionando espiritualmente esse texto. Será que não foi por causa da justiça ou da falta de justiça? Por quem está no poder ou por quem não está no poder? Por quem foi o homem que levou a Paulo como soldado ou quem não foi? Não tinha nada a ver com isso. É que na soberania de Deus tinha um carcereiro e uma família, que Deus conhecia o coração, aleluia. E Deus estava disposto a levar o seu servo lá, de uma forma que talvez a maioria de nós não quisesse, mas ele estava disposto a ser usado por Deus para ganhar uma alma. E ali não foi só uma alma, foi a sua vida e a sua família. Eu só me pergunto. E aí a gente tem que, nós somos forçados a trazer essa escritura para nós e perguntar, será que nós seríamos um dos tais que Deus poderia contar para viver uma realidade semelhante a essa? Será que Deus poderia contar comigo? Ou eu, ao ir parar numa prisão ou numa situação difícil, enfim, qualquer que seja, eu não ia ficar acabada, morta, ia perecer. Em vez de pregar o evangelho, é capaz de que alguém tinha que pregar para mim. Eu já passei coisas semelhantes. Eu passei períodos da minha vida tanto sofrimento que uma irmã teve que me socorrer no melhor dos sentidos. E ela foi usada por Deus. Numa palavra extremamente amorosa. Mas de Deus, eu estava focando errado. Eu estava errada no meu coração. E quando aquela irmã com tanto amor falou aquela palavra, eu saí brava por dentro. Porque eu digo, eu sou crente, eu sei. Mas ela estava sendo usada por Deus para dizer, você é crente, mas não está vivendo como crente, aleluia. E eu dei ouvido à palavra de Deus que ela me deu. Eu dei ouvido. E porque eu dei ouvido, eu comecei a lutar com o Senhor. Senhor, me ajuda então. Já que eu estou errada, depois
depois de eu ficar brava, né, brigar, mas eu me rendi, como muitas vezes na minha vida. Que experiência que eu tive tantas e tantas vezes. Devia não ter brigado tantas vezes, mas eu vou dizer para você a verdade, eu brigo. Mas me rendo, no fim eu digo, Senhor, seja feita a tua vontade. E aí me rendi, então já que eu tenho que viver diferente, ver diferente essa situação, então eu vou ver. E aí eu comecei a cantar novamente, eu comecei a orar novamente, eu comecei a me alegrar novamente, eu comecei, né, a estar em relacionamento de volta com o Senhor, a viver como crente de novo, porque eu estava tão atordoada com os problemas que eu não tinha mais vida espiritual de felicidade, estava afogada. Era crente, ensinava, pregava, mas estava sufocada. Mas a partir daquele dia eu ouvi a admoestação e eu comecei a dar fruto daquilo. E nada mudou ao meu redor. Mas algo dentro de mim mudou. O Senhor operou. Eu me rendi à sua presença e as coisas começaram a mudar na minha vida. As coisas ao redor, tudo difícil na minha vida. E o tempo passou mais rápido. Quando eu olhei para trás, pronto, uma porta se abriu. De repente, outra coisa se solucionou. E de repente, eu estou em outra situação. Não foi de repente. Presta atenção. Por muito tempo eu vivi na mesma situação exterior, mas já diferente por dentro. E é isso, eu vou vincular aqui com o texto que nós estamos. É esta realidade que Paulo e Silas viveram. É por causa da presença do Espírito Santo de Deus, de vidas em comunhão com o Espírito Santo de Deus, que há a possibilidade de alguém, não é cantar e orar na prisão por religiosidade, é dizer, eu tô aqui, vou fazer, melhor fazer, não. É querer. Aleluia, é ter vontade, é ter este rio vivo do Espírito no coração, que mesmo em dores físicas, a minha alma canta a ti, Senhor, e o hino sai, aleluia, aleluia, o hino sai, a oração, a gratidão, a glória sai. Por quê? Porque há esta vida dentro de nós. Já lemos o texto, né? Então deixa eu colocar aqui o meu tópico. Açoitados e presos por causa do evangelho. É a letra A. Por causa do evangelho, não por merecimento. 1 Pedro 2, 19 e 20. Diz, vou colocar grande para nós aqui. Porque é coisa agradável que alguém. Agradável a quem? A Deus. E a nós também como resultado. Olha lá. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando, sois esbofeteados e sofreis? Mas se vocês fazendo bem, sois afligidos e sofreis, olha aí a quem é agradável. Olha aí a quem é agradável. Isso é agradável a Deus. É forte, irmãos, mas é a verdade. E olha, deixa eu dizer uma coisa. Para quem caminha com o Espírito, não é tão sofrido assim, não. É claro que a gente entende que a situação é sofrida. É claro que a chicoteada dói, irmãos. Eu não estou dizendo que isso tudo desapareça, não. Não desaparece, não é mágica, não. Não é lugar de novo mundo de mágica, a ficção científica, né, coloca. Não, irmãos. A gente sente na pele mesmo. Dói no coração humano mesmo. Mas há um poder. Escute, por favor, o Evangelho de Cristo não é filosofia, é o poder de Deus para a salvação. A presença do Espírito nos capacita para frutificar o fruto do Espírito, e o revestimento de poder nos dá poder espiritual para vencer espiritualmente toda esta tragédia que se apresenta fisicamente, mas que são coisas, são guerras, são realidades espirituais. Quantos podem dizer amém? Eu não sei se eu li o primeiro subtópico lá, né, do terceiro tópico, a gente já pulou e nós ligamos um tópico com o outro, né, o açoitados e presos, mas eu já falei sobre isso, então eu vou pular de ler. Vou ler já do subtópico 2, tá? Os irmãos me desculpem aí, mas como eu falei da história, então é o que o pastor colocou aí no subtópico primeiro. O segundo é o louvor que abre portas e transforma ambientes. Por volta da meia-noite, mesmo feridos e imobilizados, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. O louvor, nascido em meio à dor, revelou uma fé que não depende de circunstâncias. Subitamente, um terremoto sacudiu a prisão, abriu as portas, soltou as cadeias de todos os presos. O milagre foi tão impactante que ninguém tentou fugir, evidenciando que a presença de Deus gera reverência e temor. Esta colocação aí, algumas do nosso querido comentarista, eu não concordo
Não concordo. E eu vou fazer a minha colocação sobre este acontecimento, sobre este tópico do louvor que abre as portas e transforma ambientes. Deixa eu ampliar aqui a minha colocação. O louvor não abre portas, nem transforma ambientes. É o Espírito Santo quem faz. Pronto, essa é a primeira colocação e eu não dou para trás nisso. O louvor não faz nada. Eu sei que muita gente fala isso, vamos fazer que o louvor quebra, o louvor não faz nada. O louvor não abre portas, o louvor não transforma ambientes, escute isso em nome de Jesus. O louvor, porque isso hoje em dia, nós levamos a música, não é? Ide a todo mundo, Jesus não falou, ide a todo mundo, pregai o evangelho. Ide a todo mundo e fazei o louvorzão com toda a criatura. Por quê? Porque a música transforma, a música não transforma ambientes. O Espírito Santo, sim, é Ele quem enche o coração do crente a ponto de cantar e orar num cárcere interior. Então, terminando aquilo que eu falei, a capacidade de alguém orar e cantar no cárcere interior, como eu disse, não é ali potencialismo espiritual, é de quem, como aqueles que declaram, né? Vamos cantar para quebrar as barreiras, não. Paulo não imaginava que ia sair dali, não, daquela maneira, não. Ele não sabia de nada disso, não, irmão. Escute, por favor, entenda em nome de Jesus. Ele estava preso. Agora, o manancial que há no coração de um crente que está em comunhão com Deus, irmão, escute, é isso. Há quem nunca experimentou, que está me ouvindo, e diz, irmã, eu não entendo isso. E eu desafio a você a ir aos pés do Senhor e pedir essa experiência. Alguém que diz, irmã, eu estou como você com todo o teu testemunho. Eu tive, mas eu estou numa fase que eu estou seca. E eu digo a você aquilo que a palavra veio a mim. Então saia. Então comece a buscar de volta. Então comece a ler de volta. Então peça e busque de novo se alegrar nas coisas do Espírito. Busque orar outra vez. E o Senhor renovará. Quem busca, quem bate, se abre à promessa do Senhor. Amém? Agora, aqueles que estão vivendo isso e estão dizendo, a irmã, é assim mesmo. A vida não é fácil. Tanto sofrimento, irmã. São tantas situações. Quando não é uma, parece que a gente ficou livre de uma, daqui a pouco é outra, irmã. É muito difícil. Mas em meio à dor, há um manancial, irmãos. Aquilo que Jesus falou, aquela mulher é uma fonte de água viva. Aleluia. Eu volto a dizer, eu vivi todas essas fases. Eu conheço cada uma desses estágios. Eu sei o que é não ter. Eu sei o que é ter e ter secado. E eu sei o que é viver esta plenitude pela graça de Deus. Qual é o melhor? Eu pergunto a você e a mim. Qual é o melhor? Então não é o nosso louvor, não é o louvor que liberta, mas uma vida em comunhão com o Espírito. Você tem essa oportunidade, não é que você faz esforço, flui. E eu vou dizer para você que por acaso ou esteja seco ou não tenha experimentado, é bom demais, é a melhor coisa, nenhuma sessão de psicólogo, nenhum livro que acerta os problemas, que diz exatamente o que você já viu, que tem livro que você lê e está dizendo exatamente tudo, você está sentindo, nada disso é o poder de Deus. Eu quero afirmar para você com todas as letras, o nosso Deus tem um poder, Ele tem uma graça que é maior. É mesmo assim como Jesus disse, é como se fosse uma fonte de água que literalmente jorra de dentro de você. Pense no que é uma alegria que e não está relacionada com as coisas boas. Veja o que Paulo vivia. Veja o testemunho que eu estou trazendo. Aleluia. Esta é a realidade do crente. Aleluia. Graças a Deus que no céu a gente vai ter a mesma alegria, mas não vai ter mais nenhum sofrimento. Quem pode dizer amém? Aleluia. Está chegando o dia que essa promessa também vai chegar a uma realidade. Não tem lágrima, não vai ter choro, não vai ter mais nada de ruim. Aleluia. Só lá. Aqui ainda tem. Mas nós chegamos com alegria, porque o Senhor tem cuidado de nós. Terceiro subtópico e último, terminando a nossa classe, a conversão do carcereiro, não é isso? Ao ver as portas abertas, o carcereiro, tomado de desespero, tentou tirar a própria vida. Muito normal, um romano sabia o que ia acontecer com ele. Mas ele foi impedido por Paulo. Profundamente impactado, perguntou o que devo fazer para ser salvo. Aleluia, aleluia. A resposta foi crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Ele creu, cuidou das feridas dos missionários, foi batizado com sua família e recebeu com alegria. Onde o evangelho entra, vidas e lares são transformados. Este episódio ensina que Deus continua soberano mesmo nas prisões da vida, quando o crente escolhe louvar em meio à dor
E eu volto a dizer aí, esse escolher é sim em parte, porque nós podemos escolher ficarmos azedos, amargurados, tristes, como eu disse, né? Mas ao escolhermos estar na presença do Senhor, Ele nos ajuda, é um poder também espiritual. Quando o crente escolhe louvar em meio à dor e permanecer fiel diante da injustiça, o Senhor transforma o sofrimento em testemunho e usa circunstâncias adversas para salvar os outros. Nós vamos passar ao último comentário nosso aqui, que é: há um mundo que está sem saída, cujas situações lhe levam, no castão do mundo, né, a querer terminar a sua vida. O que os pode salvar e lhes dar esperança e alegria de viver? Só o Evangelho de Jesus Cristo. Então termino isso aí. O carcereiro viveu fisicamente esta experiência. Quando ele viu que os presos na cabeça dele tinham fugido, porque as portas estavam todas abertas, ele sabia que o que esperava era a morte, vergonha, por causa da sua função que ele tinha que fazer. E ele, na mesma hora, quis se matar. Paulo grita, se vê ou se sente, não sei, ele grita e diz: não faça tal, que estamos todos aqui. E eu fiz um paralelo neste subtópico, olhando para a situação deste mundo, reconhecendo que muitos neste momento, muitos, não têm razão para viver. E muitos estão considerando que já que se não há mais por que viver, para que viver? Eu vou terminar este sofrimento. E é o que aquele homem estava para fazer. No entanto, existe uma mensagem de esperança. Existe um lugar de esperança. Existe um lugar do amor de Deus, da esperança não só para esta vida, mas para a eternidade. E este é o Evangelho de Jesus Cristo, que nós conhecemos. Eu vou terminar com uma palavra muito sensibilizada e sensível do meu coração. Muitas vezes eu me sinto incapacitada de falar, de compartilhar deste Evangelho. Eu pergunto a Deus como fazer. Uma coisa nós temos a certeza, e é isso que eu quero terminar neste pensamento do meu coração, mais uma vez, foi uma aula neste sentido emotiva para mim, porque eu pude compartilhar muitas coisas do meu coração com você. Mas quando nós concluímos que não há outra saída, não há nenhuma que possa, que tenha poder e esperança, porque, peraí, presta atenção, a psicologia, até mesmo o aconselhamento cristão, pode melhorar a vida de alguém. Mas o problema dessas pessoas não é só a situação física humana. Não é só a situação emocional ou até de psicológica. Nós precisamos entender o que a Bíblia, o que Jesus nos explica e faz nos entender. E se nós não entendemos, precisamos aceitar, porque esta palavra é a verdade, é a revelação de Deus para nós. Quem pode dizer amém? É a revelação de Deus para nós. É que a sua maior necessidade, a sua maior prisão, o seu maior problema é espiritual. Porque Paulo estava numa mesma prisão, amarrado num cepo, sendo que ele era bom, pregava o bem. Irmãos, tudo o contrário, eu estava louvando, e de coração. E por que outros estão querendo tirar a vida? É a realidade espiritual. Só o Evangelho de Jesus Cristo pode. Então, o que eu vou fazer? O que eu tenho feito? E, portanto, eu só posso dizer e convidar você ao mesmo caminho. Talvez você tenha mais facilidade que eu. Mesmo como eu disse para você, eu tenho experiência no passado. Mas eu confesso que para mim é uma luta. É difícil. Mas eu tenho que me lembrar, terminar esta classe, compartilhar com os meus alunos, compartilhar com você, que é quem está me ouvindo neste momento. Lembrar-nos, a nós todos, que há uma multidão de pessoas que estão desesperadas. A ponto de tirarem a sua vida e nós nem sabemos. Nós encontramos com ele no mercado, nós encontramos na escola, nós encontramos na rua e nós não sabemos. É urgente. É urgente. É urgente. Então, o que eu vou dizer para você é o que eu estou fazendo. E o que eu estou fazendo é que eu estou orando, pedindo a Deus que me dê a estratégia. Eu digo: Senhor, meu coração está ardendo. Eu compartilhei com você desde o começo desta aula. Meu coração está ardendo, está fervendo, porque Deus permitiu. Houve tempos na minha vida que eu não sentia. Mas eu agradeço a Deus. É pesado. Eu sinto pesado. Humanamente eu queria não sentir. Quem me entende? Você não pode dizer amém, mas você me entende? Eu espero que sim. Não me julgue mal. Eu sou humana. Mas quando a palavra da verdade, quando eu vejo a realidade do mundo, quando Deus me permite ver ou ouvir ou ser sensibilizada, seja por uma palavra lida ou pregada, eu não consigo ficar inerte, apática,
a esta realidade. Eu estou salvo, eu estou no caminho da salvação. Mas há muitos que precisam e estão em desespero. E eu quero ser parte desta obra. Então o que eu estou fazendo é orando, mas eu não só estou orando. Eu estou orando, buscando ao Senhor, para que Deus me dê oportunidades quando eu tenho, né, fisicamente, humanamente com alguém, dentro do contexto da igreja, mas que Deus me dê ainda mais oportunidade. É o que nós podemos fazer. E enquanto nós vamos ser professores da classe escola dominical, e talvez não seja no evangelismo, mas para assegurar as vidas, para discipular. É tudo parte de uma mesma obra. Amém, irmãos? Que Deus continue obrando nas nossas vidas. Eu entendo e eu não quero terminar num tom de tristeza, porque em parte mas nós temos que ler o fim da história. E esta é a realidade, por isso que nós temos esta palavra de Deus. Qual foi o fim da história do carcereiro? É que Paulo disse, não se suicide, não tire a vida, e o homem não tirou. Por quê? Porque estava tudo sob controle. Porque Deus permitiu. E Deus permitiu e o homem falou, só pode ser de Deus. Então, o que eu faço para ser salvo? Como é que funciona esse negócio da tua religião, da tua fé? Ele fala essas palavras dele, não entende ainda. Aí Paulo diz, não, é a graça, meu amigo. Crê somente no Senhor Jesus, serás salvo. E ali ele prega a palavra, ensina na casa do homem, o homem é batizado e ele começa a ser amigo de Paulo, cura as feridas dele, dá comidinha e etc. É uma bênção, que Deus nos ajude em nome de Jesus, a vivermos, mesmo neste mundo de sofrimento, a bênção da salvação, junto àqueles que estão chegando à salvação, porque nós somos aqueles que pela graça de Deus compartilhamos e estamos juntos nessa jornada. Que Deus abençoe você em nome de Jesus, que Deus possa revelar o seu caminho a você, que Deus possa usar você na escola dominical, aonde queira que Deus te tenha trabalhando, que este fogo, este fervor continue aceso no seu coração, e eu te peço que, por favor, também, encarecidamente, ore por mim, em nome de Jesus, para que aonde eu estou, aquilo que foi colocado nas minhas mãos, eu possa também me encontrar fiel ao Senhor até o fim. O tempo passou, quero sempre terminar antes de 1 hora, já fui hoje aqui, passei mais 5 minutos, mas agradeço a Deus pela sua graça presente aqui conosco e a você pela sua paciência e a alegria de estar até o fim. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.